Neste vídeo nós vamos ver como calcular a velocidade do motor utilizando o encoder embutido nele a partir do mecanismo de interrupções do Arduino, isso aqui no Tinkercad. Este é um dos dois modelos de motores que a gente tem disponível no Tinkercad com encoder embutido. Então este aqui é um motor, ele já está aqui montado, ele está sendo alimentado a princípio por 12 volts. A gente vai variar a velocidade do motor variando a tensão de alimentação dele. E aqui está o esquema de ligação, o negativo e o positivo, a alimentação do motor. Então esses aqui são os dois pinos necessários, os únicos dois pinos necessários para a alimentação, fazer com que o motor de corrente contínua funcione. E os outros 4 pinos são relacionados ao encoder que está montado junto ao eixo do motor. Então a gente tem aqui a alimentação do encoder, o terra, e a potência. Certo? São alimentações, podem ser alimentadas de forma separada, então estão aqui alimentados pelo Arduino, o GND e os 5 volts aqui nesse barramento, assim como eu tenho o GND e 12 volts no outro barramento. Nessa montagem os dois terras não estão conectados, não havia necessidade, o circuito do encoder é um circuito independente do circuito de alimentação do motor. Além da alimentação desses dois pinos aqui, esse aqui é o encoder incremental, então tu tens como calcular através dos dois canais, não só quantos pulsos por revolução, por volta que ele está, mas também qual é o sentido de rotação. Aqui eu vou utilizar só o canal A, eu não estou preocupado com o sentido. Qualquer um dos dois canais eles vão produzir uma onda quadrada relacionada justamente ao movimento do encoder à medida que o motor gira, o motor gira. Então tá aqui, eu coloquei um osciloscópio para a gente ver funcionamento do encoder antes mesmo de programar, só para entender como é que ele vai funcionar. E agora a gente bota aqui para iniciar a simulação, não tem nenhum programa a princípio rodando. Acho que isso não vai ser problema. E vejam, não está aparecendo absolutamente nada aqui. Acontece que esse encoder aqui, cada vez que tu fechas o circuito, ele está ligado ao terra. Então ele funciona como um interruptor. Tu fechou o circuito, ele está ligado ao terra. Tu abriu o circuito e não está ligado a nada. Isso significa que a gente precisa colocar um pull-up aqui, resistorzinho de pull-up, para poder ver algum sinal. Então tinha um resistorzinho escondido aqui, de 10K. Vou montar ele aqui, observem que ele está ligado ao positivo. E ao mesmo barramento que está ligado o canal A do encoder, osciloscópio e o meu pino 2 do Arduino. Então vejam vocês que dá para perceber o movimento, uma onda quadrada, que no período de 2 milissegundos eu tenho 1, 2, 3 ondas e meia, e aqui está o valor que está sendo gerado justamente pelo movimento do encoder à medida que o eixo do motor vai arrastando ele, certo? Esse motor a 12 volts ele foi colocado a girar a 313 RPM, dá para ver aqui a medida, e se eu mexer aqui, eu vou diminuindo então a velocidade do encoder, certo? Os pulsos que o encoder está gerando no tempo. Por quê? Porque a velocidade do motor está diminuindo também. Parar aqui a simulação, a gente já viu o que precisava. Vou voltar aqui aos 12 volts para a gente ter uma velocidade de referência. Aqui eu posso escolher qual é a velocidade de referência, certo? Nos 12 volts. Eu botei aqui 313, mantive 313. Agora, montagem feita. Vamos para a programação, que é o que realmente importa aqui. Na questão de programação, tem aqui, deixei já o setup e o loop com praticamente nada. Vou usar uma constante ali, uma macro constante para poder trabalhar com nomes.
e está aqui, pin encoder input. E eu vou precisar de alguma coisa que conte o número de pulsos. Então, eu já vou botar aqui, primeiro uma variável. Vamos trabalhar com o número de pulsos que está acontecendo. Eu vou criar essa variável, como o nome diz ali, como unsigned long. Porque eu posso ter mais de 65 mil pulsos, vai saber. Depende do período de tempo que eu estou usando. E vou poder ver as informações, eu vou habilitar a porta serial. E a ideia aqui vai ser a seguinte, eu vou monitorar, já que a velocidade com que esse pulso é gerado é alta e eu tenho que ter esses movimentos, esses pulsos sendo detectados de forma precisa, ou seja, eu não posso confiar no digital read para fazer isso, porque depende do loop, eu vou levar mais ou menos tempo para detectar um pulso, e esses pulsos são rápidos, então eu vou trabalhar em cima de interrupções. Vou criar uma rotina de contar pulsos, certo? Uma funçãozinha de contar pulsos, que vai ser a minha função, minha ESR, para essa interrupção. Tudo que ela vai fazer é incrementar, cada vez que detectar um pulso, ela vai incrementar essa variável chamada pulso. Até aí nada demais. Um detalhe importante que a gente tem que perceber, porém, é o seguinte. Tanto no setup quanto no loop, nós vamos trabalhar com a variável pulso. E na função conta pulso. Certo? Só que essa função conta pulso, ela é uma função de interrupção. O que significa isso? Que ela pode ser executada independente do final da execução de uma instrução ou da própria função, loop ou setup. Então, se o compilador gerar um código que procure otimizar ou confiar no fato de que o valor da variável só vai mudar por causa do setup ou por causa do loop durante a execução desses dois, isso vai produzir erros. Por esse motivo, a gente tem que botar um aviso na variável de que ela é uma variável volátil. O que quer dizer como volátil? Que o valor dela não pode ser confiado de que a função onde ela está executando, onde ela foi alterada, foi o único lugar onde ela foi modificada. Por quê? Porque durante a execução do loop, por exemplo, vai acontecer um pulso, vai disparar a interrupção, vai se incrementar a variável pulso, e não foi por causa da loop que essa variável foi incrementada, teve seu valor mudado. Então essa questão do volátil é justamente para garantir que o compilador não invente de otimizar o código justamente quando não pode presumir nada sobre o valor de uma variável. Agora eu vou vincular minha interrupção. Eu estou usando o pino 2, o pino 2 corresponde à interrupção 0. O nome da minha função, o nome da minha ESR, conta pulso. E o tipo de disparo, gatilho da minha função, que eu vou usar como falling, certo? Caindo, ou seja, sempre que o sinal cair, eu detectei um pulso. Vamos ver o que mais nós temos aqui. Acho que em termos de setup, praticamente isso. Então, até aí tudo bem. Ela está contando os pulsos, eu não estou fazendo nada mais do que isso. Só que aquilo, para eu calcular a velocidade, eu tenho que determinar o número de pulsos no tempo. Então, para a gente determinar esse número de pulsos no tempo, nós vamos ter que apelar para uma contagem de tempo. Então, vamos de novo. Usar milis. E eu vou assumir que verifica pulso é uma variável que representa, então, o momento em que tem que ser verificada a velocidade, tem que ser atualizada a informação de velocidade do motor. Como é uma informação de tempo, então verifica pulso, eu já vou colocar aqui.
ela como sendo uma variável unsigned long. E verificar pulso. Começa valendo milhas. A gente forçar então a primeira execução. A gente vai descartar esse primeiro valor, porque vai ser provavelmente zero, um valor muito baixo, porque ele já vai começar logo em seguida do setup a fazer essa contagem de pulsos. Certo? Começa a valer então a partir da segunda contagem. Então, se for a hora de verificar o pulso, a única coisa que eu vou fazer no momento é imprimir essa velocidade. Certo? Eu quero essa velocidade em RPM. E eu vou trabalhar com uma variável do tipo float, uma variável real. Tá? Então, entre as ações, eu vou calcular a velocidade, ainda não botei nada a respeito disso. Vou imprimir essa velocidade. E depois eu vou marcar um novo instante, vou agendar um novo instante de tempo em que a velocidade tem que ser atualizada. Vou chamar meu intervalo de tempo de delta pulso. Vamos que a gente conte a cada segundo. Certo? Então, a cada 1000 milhas, eu vou contar, vou atualizar a minha informação de velocidade. Para isso aqui acontecer, eu vou precisar fazer algumas coisinhas. Eu vou ter que calcular um diferencial de velocidade. Ou seja, se passaram tantos milissegundos em relação ao último intervalo. Qual é o último intervalo? Novamente, dt tem que ser uma variável do tipo unsigned long, porque é uma informação de tempo. Vou usar a mesma informação. Então, vai ser a diferença entre milhas e o último instante em que foi feita uma verificação. Eu vou chamar de última verificação aqui. Essa última verificação ela tem que ser inicializada também. Certo? Observe um detalhe que é o seguinte. Tanto verificar pulso quanto última verificação valem milhas. Se milhas não mudasse ao longo do tempo, então este sujeito aqui seria zero. Se eu vou usar esse sujeito para fazer a divisão do número de pulsos, nós teríamos um grande problema. Vamos seguir aqui. Então tem dt, verificar pulso, última verificação. Perfeito. O dt já está definido aqui, cada verificação de pulso. E agora, para evitar que o número de pulsos mude à medida que a gente vai calculando, eu vou interromper as interrupções. Isso aqui tem que ser feito muito rápido para evitar outros problemas que possam ter depois com as interrupções internas do Arduino. Então, e depois eu vou reativar as interrupções. E aqui eu vou fazer o meu cálculo da velocidade. Um cálculo bem simplista dela seria esse aqui, ó, pulso dividido por dt. Por que eu digo bem simplista? Primeiro que dt está em milissegundos, então tem que fazer essa conversão. Segundo que pulso é um número de, como o nome diz,
O número de pulsos apenas. Então isso aí, a unidade padrão seria pulsos por milissegundo. E eu quero a velocidade em RPM, porque eu tenho que bater com os dados que o motor está me fornecendo. Então agora em seguida a gente vai ver como é que vamos resolver isso. Antes de reativar as interrupções, eu tenho que zerar o contador de pulso para começar uma nova contagem. E vou aproveitar também para colocar, antes de serial print, porque o meu milis vai passar um bom tempo, vou botar o milis fora do interrupts para evitar mais problemas de uso de interrupções, e vou colocar aqui, aqui não, antes aqui, a minha marcação de tempo. Vejam, minha última verificação foi em tantos milissegundos. A minha futura verificação vai ser o quê? Vai ser minha última verificação mais um instante no futuro. Está ali definido meu delta pulso, está tudo bonitinho. Então, a princípio, se eu colocar isso aqui a funcionar, o código deveria rodar sem maiores problemas. Vamos ver o que ele vai fazer. A taxa interrupt. Tá aqui, vamos ver o monitor serial, o que ele está imprimindo. O quê? O que é esse monte de 1? Vejam vocês o seguinte. Pulso é um número inteiro. DT é um número inteiro, mesmo que seja um inteiro longo. Certo? Eu tenho divisão de dois números inteiros aqui. Então, no caso do Arduino, que é baseado em C++, divisão de dois números inteiros sempre vai dar um número inteiro. Não importa que a variável que vai receber é um número real. A operação de divisão em si ela vai ser inteiro. Eu vou fazer uma coerção, ou seja, vou converter temporariamente pulso para float. Ou poderia ter feito com DT também, tanto faz, para que a gente tenha um número real dividido por um número inteiro. Ou seja, vou ter uma operação que envolve dois números, um número real pelo menos, para que o resultado seja um número real. Observem que agora vai aparecer números mais interessantes. 1.52, 1.69, 1.69, agora deu uma estabilizada. É natural ter essas flutuações por causa da questão de contagem de tempo, ter alguma variaçãozinha, fora o que pode sempre haver alguma variação ali, algum escorregamento do encoder, ou mesmo algum erro de leitura, certo? É comum isso acontecer. Mas isso aqui não é a nosso valor, pelo menos o valor que a gente quer. A gente quer isso aqui em RPM. Então vamos fazer esse cálculo. Como é que a gente vai fazer essa contagem, então, esse cálculo dos pulsos, da velocidade? Qual vai ser a minha conversão? Vou tentar ilustrar aqui um procedimento bastante rápido. Eu sei que 313 RPM me deu 1.69, que seria minha relação entre pulsos por DT, vezes uma constante K que eu tenho que determinar. Se eu isolar esses sujeitos aqui para cá, então eu vou ter 313 por 1.69, que vai me dar 185.207. Eu vou trabalhar com 185.21. Vou colocar isso aqui então como comentário, para a gente poder se localizar depois e entender por que esse 185.21 vai aparecer aqui no meu processo de cálculo. Eu estou presumindo, obviamente, que a relação entre os pulsos e a velocidade seja linear. A princípio não teria motivo para não ser
Ainda mais que o Tinkercad tem algumas idealizações. Então, já que eu estou utilizando esse fator de multiplicação aqui e ele é um número real, não preciso mais fazer a conversão de pulso para real. Certo? Eu estou multiplicando um número real por um número inteiro, o resultado é um número real, e depois dividido por um número inteiro, mas eu tenho um número real como dividendo. A princípio, isso aqui deveria funcionar. Vamos ver. Essa aqui é a primeira leitura. A segunda leitura já deu 313.19. 312,82. 313,19. Olha, ele está oscilando aí entre esses dois. Dá para se dizer que é relativamente confiável, né? Vamos ver como é que fica isso agora, se eu modificar a velocidade do motor, variando a tensão. Aqui está meus 313. Vou baixar aqui para 4.2, 110 RPM. Está numa transição ainda. Lembre-se que eu atualizo a cada segundo, então zero a contagem, 109.64. 109.64. Minha velocidade, 240 RPM. Isso foi no meio de um ciclo, a gente vai ter que descartar essa primeira leitura, porque ela contou um número de pulsos durante um período de transição. Vejam, 223,73. Esperar a próxima leitura. 239.85, tá bom. Vamos aumentar para um pouquinho acima de 12. Estamos em 480 RPM. Vamos ver o que ele vai dar. Tem que descartar essa primeira leitura que vai dar em seguida. Clock do Tinkercad não é exatamente um clock de tempo real. 435, está numa transição. E agora, próxima leitura. Deve dar aí uns 480 ou aproximado. Vejam que eu posso diminuir o intervalo de tempo. Isso não seria um grande problema, se for uma diminuição relativamente pequena. 479,69. Poderia reduzir isso aqui. Vamos ver, ele está 480. Descartamos essa primeira leitura. Olha só. Sim, eu tenho uma coleta de dados um pouquinho mais rápida, mas a gente tem que levar em consideração também outras ações que teriam que estar ocorrendo no loop para evitar justamente daqui a pouco do sistema só ficar monitorando a velocidade do motor, né? Então tem que haver um equilíbrio entre os períodos de atualização da velocidade, até para dar um número de pulsos suficiente para poder fazer um cálculo decente, não dar muito erro de divisão, e as outras ações. Então o que a gente está fazendo aqui justamente é isso. Para as interrupções durante o período necessário para fazer os cálculos da velocidade e depois as reativo. A gente tem que ter esse cuidado aqui de reativar as interrupções, senão todo o resto, principalmente o millis que a gente está usando para contagem de tempo, começa a sofrer. Então era isso. Estou mostrando aqui então para vocês como é que a gente pode usar as interrupções para lidar com a contagem de velocidade e de posição, por que não, em cima de um encoder. Tá? Isso aqui é fundamental porque a gente não conseguiria ter uma velocidade alta de leitura no Digital Read para poder ler o número de pulsos que realmente está sendo produzido pelo encoder, porque os pulsos estão correndo de uma forma muito rápida. Então, agora vocês já sabem o que dá para fazer para colocar então cálculos de velocidade. E com isso até fazer problemas na área de controle, por exemplo, qual seria a velocidade desejada versus a velocidade medida. Como calcular um PID, sintonizar um PID para isso. Tá? Então temos agora várias opções em cima de um problema que é relativamente simples de se montar. Olha, eu quero saber a velocidade do vento com anemômetro. O anemômetro gira em torno de um eixo, é só colocar o encoder em cima desse eixo.